Não vou falar muito, assim, essa introdução, agradecendo, que eu vou chorar. Então, vou direto para a minha pregação, tá bom? Salmo 84. Nós vamos ler todo o Salmo, depois nós vamos orar. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Beca, ou de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nem o bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a ti, Senhor, nosso Deus. Amém. Existem duas afirmações que todo cristão, quando se depara com os salmos, precisa ter em mente. Existem duas coisas que você já sabe, duas coisas que você já tem experiência nisso, mas todas as vezes que você abrir a sua Bíblia num salmo, você precisa ter em mente. A primeira é a seguinte: os salmos é uma espécie de anatomia da alma. Os salmos é uma espécie de anatomia das emoções. Na medida em que você vai lendo os salmos, você vai se identificando e vai vendo que aquelas emoções ali demonstradas, elas refletem também o que são as tuas emoções. Você vai ver o salmista com raiva, você vai ver o salmista alegre, você vai ver o salmista triste. Por quê? Porque os salmos é uma espécie de anatomia das emoções. Esse é o primeiro fato que você precisa ter em mente. O segundo é que essas emoções dos salmistas, nos 150 salmos, ela está sempre diante de Deus. São emoções não simplesmente emocionadas, ou um ser simplesmente conturbado por si só. Na verdade, são emoções diante de Deus, ou em direção a Deus. Então são duas coisas muito importantes. Você tem homens que estão ali completamente abertos diante de Deus, suas emoções, o seu ser, e eles estão diante da presença de Deus, e o que acontece com eles tem sempre a ver com a presença de Deus. Se eles estão tristes, a falta da presença. Se eles estão alegres, existe a presença. Se eles estão conturbados, é algo sempre em direção à presença. Isso é tão forte nos salmos, que todos os salmos você pode dividir em três coisas. Todos os salmos você pode classificar assim. Então, se você está anotando, anota aí. Primeiro, salmos de orientação, salmos de desorientação e salmos de reorientação. De novo, salmos de orientação é quando o salmista está bem. Ele ora dizendo: Senhor, a tua casa, ela é a minha morada, a tua casa é onde eu quero ficar. O salmista está bem, ele está orientado em direção à presença do Senhor. Só que também existem salmos de desorientação, que são salmos quando o salmista diz assim: quão abatida está minha alma, onde está a ti, Senhor, porque o Senhor me abandonou. São salmos de desorientação. Por que desorientação? Porque eles estão fora da presença de Deus. Existe algo da presença que falta no salmista, de tal forma que ele clama: porque o Senhor me abandonou. Agora, obviamente que ele não está falando simplesmente da falta de onipresença de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, mas é algo da presença que Ele precisa e Ele não tem, de forma que Ele fica desorientado. A outra
Outro tipo de salmo é o salmo de reorientação. Se você ler o Salmo 13, você vai ver que no meio do salmo, ele está aqui clamando: Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me abandonou, o Senhor me abandonou. Aí chega o momento que ele diz assim: mas o Senhor é meu escudo, a minha fortaleza. Ou seja, ele começa a ficar reorientado. Então os salmos são divididos em 3. Isso é um estudo de um alemão chamado Walter Brueggemann, e ele divide dessa forma: orientação, desorientação e reorientação. O salmo que você tem em mente aqui, o salmo que nós vamos estudar essa manhã, ele contém esses 3 elementos. Agora, para você entender bem esses 3 elementos nesse salmo, você tem que entender sempre isso. Quando nós estamos falando sobre orientação, atenção, nós estamos falando de orientação em direção a alguma coisa, ou seja, em direção a um ponto fixo ali. Para Israel, essa orientação, desorientação, tinha sempre a ver com Sião, ou o tabernáculo, ou o templo. Dessa forma, o Salmo 84, na sua história da interpretação, principalmente de histórias de interpretações rabínicas, sempre tem a ver de como instruir Israel para se reorientar, orientar ou demonstrar como está o coração daqueles desorientados. Preste atenção no Salmo, olha aí na sua Bíblia agora, e observa que o Salmo é dividido em 3 partes. Do 1 ao 4, você tem alguém que está no tabernáculo. Ele está orientado, ele diz: eu estou desfrutando do lugar. Do 5 ao 8, você tem alguém que está desorientado. Ou seja, ele está reorientado, ele está em direção a Sião. Ele está em peregrinação a Sião. No final, você tem, dos 9 ao 12, pessoas desorientadas. Pode observar que ele diz sempre assim: olha, ó Deus, trata com bondade, ouve a minha oração. Ele está desorientado. Então o salmo ele termina mostrando pessoas desorientadas, porque elas estão longe do templo. O meio do salmo são pessoas indo ao templo, eles já estão reorientados. E o começo do salmo são pessoas orientadas, ou seja, são pessoas que estão desfrutando da presença. Então vamos lá, o salmista então explica a ideia do que ele quer através de geografia. Pessoas no tabernáculo, pessoas em direção ao tabernáculo e pessoas que estão impossibilitadas de estar no tabernáculo. Ok, mas quem são esses que estão impossibilitados de estar no tabernáculo? Provavelmente o próprio Davi. Porque, mas os salmos são dos filhos de Corá, mas todo salmo é em direção ao rei Davi. Não importa se foi ele que fez ou não, o salmista aqui, provavelmente quando ele diz, olha o rosto do teu ungido, ele está pensando em Davi, que está fugitivo. Assim, você tem nesse Salmo 84, a ideia de seguinte: pessoas na presença de Deus, como é que elas ficam? Pessoas em direção à presença de Deus, como é que elas atuam? Pessoas que estão impossibilitadas de ir para a presença de Deus, como é que elas vivem? Como é que elas se tratam? Esse é o Salmo 84. Agora, para a gente aprender como se reorientar à presença de Deus, que é o meio do Salmo, para a gente aprender como as pessoas desorientadas elas vivem, como é que elas buscam a Deus novamente, a gente precisa aprender com as pessoas orientadas o que é esse lugar chamado a presença de Deus, que é o início do Salmo. Então, quando você aprende o que é esse lugar com as pessoas orientadas, no início do Salmo, o que é esse lugar chamado presença de Deus, você vai aprender também por que aquelas pessoas estão se reorientando à presença de Deus e como é que aquelas pessoas desorientadas estão vivendo longe do templo. Você pode dizer assim, pastor, o que isso tem a ver comigo? Simples. Muitas pessoas já desfrutam desse lugar da presença. Mas tem pessoas que estão ainda desorientadas. Eles estão no seu quarto dizendo assim, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que eu não sinto a tua presença? Eu não estou falando aqui de falsificações da presença. Mas tem pessoas, se você olhar para o seu próprio coração, talvez você seja essa pessoa, que lá, quando você sai daqui e entra no seu quarto, lá no fundo, você sabe que está tudo errado aqui dentro, tudo desorientado aqui dentro, que não tem presença nenhuma que você sente, que você está manufaturando e recriando a presença de Deus, mas não é a presença de Deus, porque você está desorientado. Então, esses salmos são para desorientados, são para aqueles que ainda estão na busca, mas também para aqueles que já têm desfrutado da própria presença de Deus. Mas antes disso, antes de pensar no salmo todo, o que é a presença de Deus, veja comigo aí então os 4 primeiros versículos. Os 4 primeiros versículos vão falar para a gente o que é
a presença de Deus? O que é esse lugar chamado a presença de Deus? Eu tenho que olhar aqui pelo meu logos, porque a minha Bíblia eu perdi em algum lugar, né? Primeira coisa do que é esse lugar chamado presença de Deus. A NVI, eu acho que a NVI está certa, mas ele faz uma escolha aqui um pouco desagradável. Ela diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação. Eu entendo que a melhor palavra aqui não é agradável, mas amável. Alguma tradução está amável, com amáveis são os seus tabernáculos. Século 21, a NVI escolhe agradável. Agora, por que a NVI faz essa escolha? Porque a NVI está pensando no seguinte: olha, eu estou olhando para o tabernáculo, aqui o salmista está de fora do tabernáculo, e ele está dizendo: olha que lugar agradável, olha que lugar bonito, olha que lugar bom de ficar. Mas esse termo agradável perde a força. É por isso que a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, traduz não como agradável, mas como amável. A ideia, então, é que a primeira característica desse lugar chamado presença de Deus é que é um lugar onde eu me sinto amado, e é um lugar onde cria-se em mim a disposição para amar. Então, a primeira característica desse lugar chamado presença de Deus é que existe uma ideia de ali eu me sinto amado por Deus, mas também ali existe uma disposição dentro de mim para amar. E eu não estou falando somente do sentimento. Ou seja, quando você está na presença de Deus, uma disposição de autossacrifício é criada. De forma que eu posso me entregar pelo outro, e principalmente por Deus, e eu sinto a mesma sensação de que Deus se entregaria por mim. Por quê? Porque é um lugar amável. É um lugar onde eu me sinto cuidado. Agora, amável, e aí você pode dizer assim: mas pastor, por que pessoas tão inteligentes como a NVI escolheria agradável e não amado? É porque a NVI quis captar algo que a palavra amável pode perder. E o que é? É a questão estética da beleza. Agradável dá uma ideia mais estética de: olha quão bonito é esse lugar. Então, pensa comigo. Eu vou ficar com a palavra amável e eu vou colocar um novo ingrediente nela aqui, que é o seguinte: o salmista não está dizendo somente assim, ó, cara, eu me sinto amado cognitivamente. Ele está dizendo: nossa, como eu me sinto amado. Ele não está só dizendo assim: ah, mas aqui eu sei da misericórdia de Deus. Ele está dizendo assim: meu Deus, olha como é a tua misericórdia. A estética aqui significa alguém que foi seduzido pela beleza do que ele experimenta naquele lugar. Assim, ele não só está dizendo assim: ah, eu sei que Deus me ama. Ele está dizendo: uau, Deus me ama. Então existe um lugar fora da presença que você pode saber que Deus te ama, mas você nunca vai ter o uau, Deus me ama, porque esse lugar onde você vai dizer isso é o lugar da presença de Deus. Assim o salmista está dizendo para nós: o meu coração não só sabe que esse lugar é amável, o meu coração se derrete porque esse lugar é amável. Então a primeira característica desse lugar não é somente: olha quem está ali, Deus está ali. A primeira característica desse lugar é: uau, olha quem está ali. Quem é esse? Quem é esse que até o vento, o mar... Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que me ama? Que amor é esse? É alguém vislumbrado pelo amor, não somente alguém que sabe que é amado. Então a primeira característica desse lugar chamado presença de Deus é um lugar amável. Qual é o segundo característica? Verso 2. E aqui o salmista está fazendo uma relação, eu vou falar aqui, você acredita? Aqui ele está pensando no Salmo 42. A minha alma anela e até desfalece pelos teus átrios do Senhor. Então perceba, no 1 ele está fora do tabernáculo, aqui ele já está no átrio, e ele diz assim: a minha alma anela, o meu coração, o meu corpo cantam hinos de alegria. Mas perceba, a minha alma anela. Segunda característica desse lugar chamado presença de Deus, escute isso com carinho: é um lugar onde as emoções e onde os desejos são direcionados. É por isso que é no átrio. É aquela passagem, ela está em direção a alguma coisa. Então um lugar chamado presença de Deus é um lugar
onde os desejos são direcionados para o lugar certo. E essa palavra que desejo ela é um pouco forte, porque ela induz um processo. Escute isso. Todo desejo cria uma necessidade. Pode observar. Quando você deseja algo, deseja mesmo, cria na sua cabeça o seguinte pensamento: eu só vou conseguir viver se eu tiver isso. Por quê? Porque todo desejo cria uma, foi o que eu falei? Necessidade. E toda necessidade cria o quê? Uma demanda. Eu preciso ter aquilo. E toda demanda cria o quê? Uma expectativa. Nossa, será que eu vou ter o que eu quero? Só que se você tiver o seu desejo no lugar errado, essa expectativa pode ser frustrada. E qual é a consequência de uma expectativa frustrada? Ora, eu posso acionar Tiago 4, quando ele diz: você faz guerra porque você não teve o que você queria. É por isso que muitas vezes você está decepcionado com outra pessoa, não é porque a pessoa quebrou a lei de Deus, mas é porque a pessoa não fez os teus desejos, que virou para você uma necessidade, que você criou uma demanda para ele, que você criou uma expectativa que ele ia te dar. Só que aqui o salmista está dizendo que o lugar da presença de Deus é o lugar onde o desejo ele é direcionado para o lugar certo e as expectativas são colocadas na pessoa certa. É quando as minhas expectativas, os meus desejos, as minhas emoções estão direcionadas a Deus. Eu amo, a minha alma desfalece por Ele, eu tenho uma necessidade dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Se os teus desejos não estiverem no lugar errado, eles vão te dominar, te massacrar e te humilhar. Porque todo o princípio da idolatria começa em emoções e desejos desregulados. É por isso que o ponto da idolatria não é tanto o objeto, mas a intensidade com que você o ama. Ora, não tem problema você amar o seu irmão, mas dependendo da intensidade que você o ama mais que a Deus, aquilo vira idolatria. Porque são desejos desregulados. Mas na presença de Deus, o salmista está dizendo: a minha alma, o meu desejo, até o meu corpo são direcionados para o lugar certo. Terceira característica: a primeira é um lugar amável, a segunda é um lugar de emoções direcionadas. E a terceira, leia comigo o verso 3. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Veja, o que dá a entender aqui nessa tradução é o seguinte: o pardal e a andorinha encontrou o ninho perto do altar do Senhor. Não é isso que dá para entender aqui? Só que existe um problema aqui. Qual é o problema? Não se pode ter pardal ou andorinha no tabernáculo, perto do altar do Senhor. Não pode. Então esse é o primeiro ponto aqui. Entretanto, se você ler que quem encontrou o lugar perto sou eu, a coisa faz sentido. Por exemplo, até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho, e eu encontrei um lugar perto do teu altar. A ideia aqui é que assim como o pássaro encontrou o ninho, eu encontrei no teu altar o meu ninho. Agora, o que significa encontrar o ninho? E aqui vamos quebrar alguma coisa. Geralmente, o pardal ou os pássaros no Novo Testamento, e tá bom, significa o cuidado de Deus pela sua criação. Então ele está dizendo assim como o pardal encontrou o seu lugar de cuidado, eu encontrei o meu lugar de cuidado, e ok. Só que no Antigo Testamento, passarinhos e andorinhas, no contexto de poesia, tem a ver mais com fragilidade do que com cuidado de Deus. Então por que o pássaro precisa de um ninho? Porque ele é tão frágil que ele pode morrer a qualquer minuto, e o ninho é um lugar de segurança. Por que a andorinha encontra também? Porque ela é tão frágil que somente ali no ninho é um lugar de segurança. E o que o salmista está dizendo? Na presença de Deus, eu posso ser frágil, e eu sei que Deus vai cuidar de mim na minha fragilidade. O que significa isso? Significa que lá na presença, você não precisa se passar de santão, de forte, porque o núcleo desse lugar é o lugar de pessoas honestas, fracas e que reconhecem a sua fragilidade. E nesse reconhecer a sua fragilidade, aqui está o ponto: eu sou transformado.
Eu tenho dito muito no meu Instagram, que a importância da nossa honestidade. E a presença de Deus é um lugar de honestidade. Quando você está na presença de Deus, você pode reconhecer as suas fraquezas, e ninguém vai passar na tua cara, ninguém vai te humilhar. Deus não vai olhar para você e vai dizer: olha bem que eu te avisei, você foi fazer isso, seu bestão. Ou então olha para você e diz assim, impressionado com o teu pecado, né? Diz assim: meu Deus, você pecou. A presença de Deus não é assim. A presença de Deus é um lugar onde os frágeis encontram um lugar para serem frágeis e serem transformados. Assim, a primeira característica é um lugar amável. O segundo é porque é um lugar onde emoções são direcionadas. E a terceira é um lugar onde os frágeis podem ser frágeis. É por isso que a andorinha encontrou esse lugar. E por último, é um lugar, verso 4, de louvor. Ele vai dizer: bem-aventurado, essa palavra, como são felizes, se você gostar, amém. Eu prefiro bem-aventurados, mas bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles louvam sem cessar. E aqui a palavra louvar é importante. Ele poderia ter usado que palavras aqui? Bem, eles cantam salmos para você, eles cantam hino para você, mas eles cantam louvor. Porque a palavra louvor, nessa quarta parte dos salmos, tem mais a ver com uma coisa: eles não encontram motivos para não louvar. Então a ideia aqui é que na presença de Deus, eles estão num estado de desfrutar tanto dele, que eles não encontram motivos para murmurar. É por isso que a ideia sem cessar ajuda, porque a ideia é: eles te louvam sem cessar, porque não tem tempo para murmurar. Que a mesma ideia de Paulo lá, orai sem cessar, e a ideia de Paulo é: não tem um tempo para murmuração, não tem um tempo para outra coisa, porque você vai estar sempre no espírito de oração. A ideia, portanto, aqui é que o lugar da presença é um lugar, e essa é a nossa quarta característica, onde os motivos para murmurar eles cessam, e você só encontra motivos para louvar a Deus. Esse é o lugar da presença. Esse é o lugar onde os orientados geralmente ficam. Esse é o lugar que geralmente eu tenho dificuldade de encontrar. Eu talvez não esteja aqui nos orientados, mas já que a gente sabe como é que é o lugar da presença agora, como é que vive aqueles que estão em direção a esse lugar ainda? Talvez seja você agora. Então vamos olhar a característica deles. Vamos agora para a segunda parte dos Salmos. E diz assim, verso 5: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. A primeira característica daqueles que estão indo em direção à presença é que eles são fracos. Eles chegam lá como passarinhos, mas para chegar como passarinho, eles passam por um processo de enfraquecimento nas próprias forças deles, para que eles encontrem no caminho força somente em quem? No Senhor. Então a ideia aqui é que nesse processo de ir à presença, não é que eu não vou ter o cuidado de Deus no processo de ir. Não, Deus já está me transformando enquanto eu vou, para experimentar da presença. E como é que Ele faz isso, pastor? Olha, vai por mim. Ele vai te enfraquecer. Ele vai tirar todas as tuas fontes de força. Porque enquanto você estiver no teu lugar de zona de conforto, você ainda não descobriu o que é uma vida de fé. Por quê? Porque Deus precisa primeiro te esticar. Esse ano de 2022 eu vou dizer, viu? Vou dizer. Tá bom, Senhor, acho que aí já foi. Mas aí quando eu pensei que já tinha ido, Ele começou mais. Eu assim, ok, agora vai. Por quê? Porque Deus estava dizendo assim para mim, ó: eu vou te enfraquecer. Eu vou tirar as tuas fontes, a tua segurança, a tua certeza. E Ele fez bem direitinho. E eu vou dizer uma coisa para você, para eu estar aqui em 31 de dezembro, é porque em algum minuto Deus teve misericórdia de mim e me fez ver que realmente só nele vale a pena você ter a sua força. Porque quando você coloca a sua força no Senhor, você só espera nele as coisas. E aí você deixa de ficar sendo frustrado por colocar a sua esperança em outras coisas. É por isso que o salmista está dizendo, eles são enfraquecidos para poder eles serem fortalecidos no caminho. Como é que isso acontece? Verso 6 é o exemplo.
Diz o seguinte: ao passarem pelo vale de Baca, existe uma grande discussão geográfica aqui. Eu acredito que todas as propostas de que esse lugar existiu geograficamente não me convencem. Eu prefiro traduzir a palavra Baca ou Beca para a palavra vale de lágrimas. Então o salmista está criando um vale e ele está dizendo assim: qual é o caminho para experimentar a presença do Senhor? Se chama vale de lágrimas. Porque esse é o lugar do processo de enfraquecimento. O vale de lágrimas, e aí talvez eu sei aqui mais uma vez, né? Nesse ano de 2022. O que foi o ano de 2022? Você pode falar assim: foi o ano do meu vale de Baca. Por quê? Porque foi o ano onde eu fui tão espremido. Como diz a minha psicóloga, disse assim: e o que é que eu faço agora, doutor? Ela disse assim: senta e chora. Porque tem momentos, e esse momento é bom, tá? Onde você olha ao redor e você só pode sentar e chorar e descobrir: ali está o meu vale de lágrimas. São aquelas pessoas que perderam parentes na pandemia. São aquelas pessoas que perderam a razão de viver. São aquelas pessoas que tiveram crises durante esse ano. São aquelas pessoas que Deus diz assim: você quer chegar naquele lugar de desfrutar de mim? Então peraí, eu vou te preparar para lá. Vai para o vale de Baca, vai para o vale das lágrimas. Você vai precisar ser espremido para você entender onde está a minha força. E olha, irmão, e não adianta cantar somente não, tá? Deus escuta o teu louvor, ama o teu louvor. Deus, a minha força está em ti. Aí Deus diz assim: beleza, você disse, depois não reclama. Por quê? Porque aí, quando começa o processo de enfraquecimento, você começa a pensar: onde é que estava o dinheiro que eu achava que tinha e não tem? Onde é que estava aquela pessoa que eu achava que podia confiar e ela não está mais do meu lado? Onde é que está aquele irmão que eu pensei que estaria e já não está? Onde está a minha mente que eu achava que funcionava e não funciona mais? É Deus te espremendo para você só chegar um momento e dizer assim: resta a mim então, Senhor, sentar e chorar. É o vale de Baca. Mas, mesmo no vale, veja o verso 6, existem chuvas de outono, que eu chamo dos refrigérios do Senhor, no meio dos nossos vales de lágrimas. Perceba, não é que eu vou experimentar do Senhor somente lá. É que no processo eu já estou experimentando do Senhor. E que são esses refrigérios? Vamos ver em prática. São mensagens que você recebe. São pessoas que estão ali do teu lado. São as orações que as pessoas que você nunca nem viu dizem para você assim: eu estou orando por você. Uau! E você começa a olhar que Deus está te dando motivos para receber os refrigérios da presença dEle. Então, se você está no teu processo, se você está no vale de lágrimas, o vale de lágrimas não precisa acabar para você receber o refrigério. Você pode receber o refrigério durante os teus vales de lágrimas. Eu costumo dizer o seguinte: você não precisa esperar o processo acabar para sorrir. Você pode sorrir durante o processo, porque o fim já está garantido. Assim, nós podemos ter a certeza de que os nossos vales são necessários. Pastor, eu sou jovem, eu ainda não passei por isso. Então deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você vai passar, posso? Eu tenho essa. Você não vai passar somente por um, nem por dois, mas por vários vales de lágrimas. E eu vou dizer uma coisa para você: vai ser o lugar onde você mais vai experimentar o refrigério do Senhor. E como diz alguém: se o vale te fez orar, ele já valeu a pena. Assim, qual é a atitude daquelas pessoas que estão em direção à presença? Elas estão sendo enfraquecidas por meio de vales de lágrimas. Agora, quais são as características daqueles que de alguma forma eles estão afastados? Eles não podem chegar, eles não sentem, eles não têm esse desejo, que é a última parte do Salmo. Eu posso chamar essa parte, sabe de quê? Deixa eu pensar aqui. Depressão espiritual. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, no livro dele, Depressão Espiritual, você pode ler esse livro depois.
Ele diz que depressão espiritual é aquele momento de crise de fé, onde você não tem mais desejos, onde você já não vê mais sentido na adoração, onde uma nuvem se colocou assim no céu e você já não consegue mais experimentar da presença de Deus, nem interesse você tem dificuldade de ler a Bíblia, você está mal. Ele vai chamar aquilo de depressão espiritual. E uma vez alguém me perguntou, agora recente, isso foi ontem, alguém me perguntou assim: é normal crente ter esses altos e baixos? A dona Nádia perguntou assim para mim: meu filho, onde é que você mora? Eu sei que você vive. Você está me perguntando isso, é lógico. Só que tem momentos da tua vida aonde o céu vai fechar, mamãe, aonde você vai estar tão cansada que não vai conseguir orar e nem vai ter mais esse interesse, vai bater um desespero, porque você já não consegue mais ter alegria na vida. Esse lugar, o salmista, ele então está, é o lugar onde Davi está, e é o final, do Salmo, verso 9, ele diz, vamos começar pelo verso 8, ele diz: ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. O que é que ele está dizendo para nós aqui? Que o silêncio pode ser de Deus, mas não será o meu. Eu vou orar quando nada fizer sentido para mim. Eu vou continuar clamando e lamentando. Ontem alguém me perguntou assim: pastor, eu não consigo mais. Pastor, é costume, mas alguém me perguntou assim: eu estou decepcionada com Deus. E eu perguntei assim para ela: você já contou isso a Ele? E ela: não. Eu falo o seguinte: conta a Ele. Mas pastor, como é que vai ser eu diante dele e tal? Não, Ele já sabe. Não fica, não acha, não viaja não também, né? Ele já sabe muito bem da tua decepção, mas é necessário que você articule para Ele onde está o teu coração naquele momento. Deus não vai fechar o ouvido para os desesperados. É essa a galera que geralmente Ele escuta. Ouve o Senhor o meu clamor. Eu lembro em julho, eu estava na cama, contei meu testemunho em alguns lugares. Eu passei 2 meses sem literalmente sair da cama, sair do meu quarto. E foi um momento para mim muito tenso, assim, pelas coisas que se passam na sua cabeça. Muita besteira, muita coisa. E eu lembro que naquele momento eu disse assim: não, quer saber? Eu pensando comigo mesmo, né? Quer saber? Agora eu deixo o Senhor. Eu comecei a viajar. Agora eu deixo o Senhor. Agora eu não volto mais não. No momento eu comecei a achar graça de mim. E eu disse assim: eu deixar o Senhor. Eu estou sem ninguém aqui, meu chapa. Eu estou simplesmente, não tenho nem para quem telefonar. Aí eu vou deixar o Senhor. E eu pensando assim: que loucura é essa, meu irmão? Eu assim: ó Senhor, eu estou meio assim com o Senhor, mas eu vou ficar aqui, tá bom? Aí o salmista diz, sabe o que? Ele diz o seguinte, veja comigo no verso, que ele diz, vamos passar só um pouquinho, ele diz o seguinte, só achar aqui. Verso 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Agora olha a segunda parte. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus. Eu prefiro, já que eu não posso ficar dentro, eu prefiro ficar à porta. Porque é muito melhor do que qualquer outro lugar. E naquele momento de desespero, eu disse isso ao Senhor. Senhor, me parece que o Senhor me deixou num esquema de que eu prefiro estar aqui desesperado, mas ainda falando com o Senhor, do que em qualquer outro lugar que o Senhor poderia me oferecer. Porque um dia em tua presença vale mais do que 1000. Se em algum minuto o Senhor vir me amparar, amém. Se o Senhor não fizer, amém também, eu vou continuar aqui. Porque o silêncio agora pode ser o do Senhor, mas não será o meu. Eu vou continuar clamando ao Senhor. Qual é a atitude dos desesperados que perderam a orientação da presença? Eles continuam clamando, mesmo quando nada faz sentido. Agora, que lugar é esse chamado a presença de Deus? Que lugar é esse onde a gente pode rir? Que lugar é esse onde a gente pode se alegrar, mesmo em meio a tudo isso?
Deixa agora eu ir para algumas aplicações. Aliás, antes de terminar, veja o verso 12. Ele diz o seguinte: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. A pergunta é, como é que o cara está em desespero, fugindo, e diz, bem-aventurados são os que em ti confiam? É porque felicidade não é simplesmente rir. Felicidade é um estado de alguém que experimenta o Senhor. Em meus vales eu posso não rir, mas eu experimento o Senhor. Em meio à solidão eu posso não rir, mas eu experimento o Senhor. A Bíblia vai chamar esse experimento de alegria. É por isso que o homem que perdeu filhos, mulher, num naufrágio, quando chega uma carta para ele que diz assim, todos morreram no naufrágio, ele vira a carta e escreve, ainda que tudo me abale, eu estou feliz com o Senhor, eu estou feliz com o Senhor. Por quê? Porque ele poderia experimentar o consolo do Senhor. Isso se chama alegria. Assim, deixa agora eu dar umas aplicações para você. Rapidamente, pense comigo primeiro. Mas nós estamos no Novo Testamento. Como é que eu vou lidar com essa busca pela presença se eu estou no Novo Testamento? A Bíblia, principalmente a teologia paulina, faz uma distinção entre morada e habitação. A ideia é de que Jesus mora em mim, mas Ele quer habitar em mim. E a ideia paulina, em Efésios capítulo 3, é que a habitação é maior do que morada, porque a habitação pressupõe transformação interna. É Jesus deixando a tua casa interior na cara dele, é Ele te transformando. E Paulo começa a orar para eles dizendo, oro para que Cristo habite no vosso coração. Ou seja, eu oro para que Cristo ajuste essa bagunça aí dentro e deixe a cara dele esse lar. E ele diz assim, busquem por isso. Ou seja, nós somos moradas do Espírito, mas nós estamos buscando ser habitação do Espírito. O que significa ser habitação dele? É ter a vida sempre transformada por ele. Ah, mas eu estou no Novo Testamento. O Novo Testamento não diminui a intensidade da busca. O Novo Testamento facilita a busca, rasgando o véu e abrindo o caminho. Assim, o que Paulo, e ele vai falar isso em vários momentos, existe essa intensidade, esse mover interno de preparar um lugar para a habitação do Senhor. E que lugar é esse? É tanto o meu coração como a igreja. A igreja precisa também ser preparada. E como é que a igreja prepara o caminho do Senhor? O caminho para a habitação do Senhor? 3 coisas muito simples. Sendo um lugar amável, sendo um lugar de emoções e desejos direcionados, e sendo um lugar onde as pessoas podem ser frágeis e ser transformadas. Primeira parte do nosso texto. Ora, ser amável significa amar uns aos outros. Ah, pastor, eu saí daquela igreja porque o pessoal não me ama. Beleza, mas o mandamento é amar uns aos outros. Você está fazendo a tua parte do mandamento? Então continua. Não obriga o outro a fazer, faz o que tem que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Amar. Assim, construir um lugar para o Senhor é construir uma igreja amável. Segundo, construir uma igreja de desejos direcionados. E deixa eu só aplicar isso para você um pouquinho. Eu vou repetir uma coisa. Geralmente as confusões que acontecem dentro da igreja, de novo, não é porque a lei do Senhor foi quebrada. É porque algum desejo de autossuficiência egoísta não foi cumprido. Separe muito bem isso. O que é a lei do Senhor, os que são os teus desejos. Os teus desejos egoístas não deveriam ter lugar aqui. O que tem lugar aqui são os desejos de Deus. E quando você prepara um lugar para a habitação de Deus, significa que você prepara os teus desejos e se direciona a sempre cumprir os desejos de Deus. Terceiro, um lugar frágil onde as pessoas podem ser elas, onde as pessoas podem chegar para você sem medo de serem julgadas, sem medo de serem mortas por uma tua língua que parece, sei lá, uma cobra, e vai e mata a pessoa porque não ouviu direito, porque só sabe falar. A igreja precisa ser esse lugar onde pessoas frágeis podem encontrar o seu ninho e ali crescerem sem segurança, como um passarinho cresce no ninho. Vai chegar um minuto onde a mamãe pássaro vai tirar dali, vai jogar e ele vai crescer. Mas é necessário entender que a igreja é lugar de ninhos, lugar de gente frágeis, que sempre precisa ser frágil, que sempre precisam ser transformadas.
Assim, existe uma busca ainda no novo. A igreja é esse lugar da habitação e pode preparar para Deus através dessas características. E por último, e penúltimo, escute isso. Pastor, o meu lugar ainda é andando até lá. Eu não encontrei esse lugar. Aqui dentro os meus desejos estão uma loucura. Eu não estou amando ninguém, inclusive eu já odiei 10 pessoas hoje. E eu me sinto sem capacidade nenhuma para demonstrar quem eu sou realmente. Eu ainda estou nesse caminho. Eu estou sendo enfraquecido por Deus. Eu ainda estou no meu vale de lágrimas. O que eu faço? Aqui está o que eu posso dizer, com todo carinho do mundo. É o seguinte: espere no Senhor, até você aprender a esperar no Senhor. Espere no Senhor. Pastor, mas é tão difícil esperar no Senhor. É porque você ainda está aprendendo a esperar no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Mas até lá você tem que aprender a esperar no Senhor. E como é que eu aprendo a esperar no Senhor? Esperar no Senhor não é como uma sala que você está de cirurgia, que você está esperando para passar por aquela cirurgia. Isso não é esperar do Senhor. Esperar no Senhor não é você ficar estático esperando algo acontecer. É você ser transformado enquanto aquilo vai acontecer. É um processo que já inicia. Assim, como é que eu posso passar pelo meu vale de lágrimas? Não se preocupe, nessa escola aí, Deus vai te ensinar como esperar somente nele. Deus vai te ensinar. Então espera no Senhor, espera o silêncio dele, segura, calma. E se me faltar paciência? É a vida, senta e chora. Mas você vai aprender a esperar no Senhor. Mas eu já estou quase desistindo. Deus não está surpreendido com isso. Mas pastor, acho que vai quebrar. Foi o oleiro que te fez, ele sabe até onde vai. Então entenda uma coisa: espere no Senhor. Você que está longe, você que não consegue mais ir na casa de Deus. Ah, pastor, eu sou líder. Eu sou líder aqui dentro, eu sou líder de grupo, eu sou líder de caseira, eu sou líder. Eu sou uma pessoa que trabalha na hora e tal. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O teu coração, aonde é que ele está? Será que não está longe? Mas se eu disser que o meu coração está longe, eu vou perder meu cargo e tal. Meu irmão, que perca o seu cargo. O mais importante é você experimentar a habitação, a presença do Senhor. Quando eu desisti do meu ministério, quando eu disse assim, olha, eu preciso parar, a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte, essa foi: Deus, se eu não parar aqui agora, eu vou perder o interesse e o desejo pela tua presença, e eu vou ser pior do que os demônios. Então me ajuda a desistir da capa, para poder ser transformado na essência. E talvez esse seja o chamado para você agora. Vou parar de mentir dizendo que eu estou buscando o Senhor. Vou parar de mentir dizendo que eu estou adorando e na segunda-feira a pornografia vira solta dentro da minha casa. Eu vou parar de mentir, eu vou dizer e reconhecer: escuta a minha oração, porque essa galera adora, mas eu não adoro. E o salmista não está te chamando a cobrir quem você é. Ele está dizendo: seja honesto em quem você é. É por isso que o final desse capítulo é: como são felizes aqueles que confiam em ti. O que significa confiar no Senhor? E aqui é o meu chamado final para você, que está no processo ou que está distante. Deixa eu dar um exemplo para isso. Um certo cara estava andando assim, para um lugar muito seco, e de repente ele vê uma casa assim, um casebre, e ele entra procurando sombra, e ele olha e tem uma bomba de água. E essa bomba estava muito velha, quebrada ali por ali. E ele chega perto e diz: finalmente eu vou beber água. Só que ele começa a tentar coisar a bomba, e o problema é que não sai água nenhuma. E aí ele olha um vaso, tem um vaso longe, ele pega aquele vaso, e no vaso tem uma inscrição assim: você tem que preparar a bomba com a água do vaso. Aí quando ele olha para dentro do vaso, tem água lá, suja. E ele diz o seguinte: o que eu faço agora? Eu jogo a água na bomba, correndo o risco da bomba não funcionar, e eu perco a água? Ou eu bebo a água suja e
vou passar mal, mas pelo menos eu vou ter água suja. O que eu faço agora? E ele, relutando o que fazer, ele disse: pois bem. Pegou a água suja e jogou na bomba. Começou a bombear, começou a bombear, começou a bombear. E de repente começou a sair água, 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 água. Ele bebeu, encheu o vaso de novo e escreveu assim. Ele acrescenta assim: acredita em mim, isso realmente funciona. Mas você tem que entregar tudo antes de conseguir qualquer coisa de volta. Sabe a água suja? Joga tudo para que você consiga água limpa. Sabe o que é confiar? É olhar a água suja, parar dessa vontade louca de beber água suja, dos teus problemas, dos teus pecados, de tudo que está aqui dentro. Joga tudo, lança tudo diante dele, para que você possa conseguir qualquer coisa de volta. Vamos orar. Senhor, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Como é lindo e amável o lugar da Tua habitação, Senhor. Mas como é terrível estar longe dEle. Como é terrível, Senhor, fazer ilusões de poder. Criar uma presença que não é a Tua. Viver uma vida sem honestidade diante do Teu trono. Como é terrível, Senhor, se passar de que estamos na Tua presença, mas não estamos no nosso coração. Como é terrível. Então escuta o nosso clamor, Senhor, e o clamor daqueles que já não conseguem mais nem clamar pela Tua presença. Eles até cantam, eles até oram, mas é tudo de boca para fora, porque o coração já se fechou para Ti. O Senhor deseja essas pessoas. O Senhor está interessado em folhas secas, raízes cortadas. O Teu interesse é por pessoas que quebraram a cara. O Teu interesse por pessoas que não têm mais em quem confiar. O Teu olhar está sobre o Pedro que negou, mas não é um olhar de negação ou um olhar de reprovação, mas é um olhar de amor. É um olhar de restauração. Então restaura os corações frios, distantes, que perderam a alegria da Tua presença, que perderam o interesse por Ti. Meu Deus, não deixe a gente falar só daqueles que são felizes na Tua presença. Nos faz participar dessa presença para sermos felizes como eles. E aqueles meus irmãos que encerram 2022 no vale de lágrimas, completamente enfraquecidos, completamente quebrados aos cacos, que eles aprendam que o Deus lá no monte também é o Deus dos vales. E é o Deus que não perde de vista os seus filhos, não importa a profundidade que eles foram. Que eles experimentem da Tua força, Senhor. Que as suas esperanças sejam renovadas. Que a alegria da salvação venha no seu coração e eles experimentem de Ti. E se eles estão esperando em Ti, já aprenderam a esperar em Ti. Que eles voem como águias, Senhor. Corram
2023 e não se cansem, porque eles aprenderam em 2022 como esperar em Ti e somente em Ti, Senhor. Nós ansiamos para que esse lugar seja um lugar amável, seja um lugar de desejos direcionados e redirecionados à Tua presença, e seja um lugar onde os frágeis podem ser frágeis, onde a honestidade seja a maior marca daqueles que vivem na Tua presença, onde aqueles que se encontram contigo recebem da Tua luz tão forte que os quartos mais escuros, que os guarda-roupas mais fechados, que os esqueletos mais escondidos são colocados para fora, e a luz do Senhor entra em móveis e lugares do coração que não entraram antes, Senhor. Que esse seja o lugar, portanto, da Tua presença, Senhor, e que nós possamos desfrutar desse lugar todos os dias, todos os dias, todos os dias da nossa vida. Nós não queremos a aparência da presença, nós queremos